Câmera. Olá, seja muito bem-vindo à disciplina mais top. Que disciplina que é, prof? Lógico, né, gente? Educação Física. Eu, professora Iris, estou aqui novamente com vocês. Feliz que você está aí do outro lado acompanhando aí as nossas aulas, né? Já estamos encerrando aí a nossa unidade 1 de Educação Física. E hoje a nossa temática, como todas as outras, é muito relevante, é muito importante. E do que se trata, né, prof, essa aula? Então, nós vamos falar hoje sobre lesões osteomusculares. Isso. Quais são esses tipos de lesões que acontecem aí durante os exercícios físicos, durante as práticas esportivas, né, as modalidades esportivas? Quais são, assim, essas lesões mais comuns, né? Você deve estar estranhando que hoje eu não estou de máscara. Como eu estou sozinha aqui, né, para preparar essa aula para você, hoje eu posso ficar sem máscara. Então, você vai ver hoje o meu sorriso. Seja muito bem-vindo. Já correu, pegou sua água? Então, bora começar essa aula. Acompanha aí comigo no slide. Dá uma olhada aí o que a gente tem hoje. Então, trabalharemos aí as lesões esportivas, olha lá meu marcador, no sistema osteomuscular. Você já teve aí alguma lesão? Já sentiu algum incômodo que remete aí à lesão? Você já se viu em alguma dessas situações aqui? Me diz aí. E para a gente poder trabalhar essa aula de hoje, essa aula 9.1, nós vamos também trabalhar algumas subtemáticas dentro da nossa agenda. O que tem hoje, prof? Então, nós trabalharemos aí as lesões esportivas, vamos conhecê-las. Vamos trabalhar as principais lesões, os acometimentos por esportes, o protocolo Price. Você já ouviu falar no protocolo Price? Pois é, nós vamos mencionar sobre ele hoje. Vamos falar também sobre a inatividade física e as lesões. Nosso marcador hoje ele está de greve. Apareceu. Então, sobre a inatividade física e as lesões. E vamos falar ainda sobre como prevenir, né? A prevenção de lesões na escola. Como que a gente pode evitar essas lesões? Mas, prof, para que isso tudo aconteça, a senhora tem aí alguns objetivos para a gente poder alcançar, né? A gente tem algumas habilidades aí a trabalhar, certo? Perfeito, caríssimo aluno. Então, nossa primeira habilidade é o quê? Relacionar, olha lá, relacionar as principais lesões esportivas. Vamos lá, meu marcador. Osteomusculares com movimento nas aulas práticas. Aonde, prof? Nas aulas de educação física escolar. Os seus riscos e as formas de prevenção. Então, nós vamos poder relacionar aí, conhecer as principais lesões esportivas. Essa vai ser uma das habilidades que a gente vai buscar alcançar ao longo dessa aula de hoje. Como segunda habilidade, você, caríssimo estudante, irá compreender o contexto esportivo e a prevalência de lesões nos esportes comuns. Então, você vai compreender aí esse contexto esportivo, por que acontecem essas lesões. Então, já sem muita demora, vamos entrar aí na nossa primeira subtemática. Então, nós temos aqui as lesões esportivas. Você já viu uma imagem como essa? Uma imagem interna, né, de parte do corpo humano, né? Aqui, mais especificamente, ali na cabeça do ombro. Só de olhar já dói, né, gente? Nossa, que dor, né, prof? Pois é. E aí, para a gente conseguir hoje entender aí essa temática, nós vamos trabalhar aí com alguns questionamentos, né? Então, vamos lá, vamos entender o que são essas lesões, tá? É um dos questionamentos. Quais são essas principais lesões esportivas?
Do que se trata esse protocolo PRICE? É uma palavra em inglês? Sim, é uma palavra em inglês. E como se prevenir dessas lesões? Então, já anota aí tudinho direitinho, porque vem bastante coisa interessante por aí. Então, vamos primeiro começar aqui falando do que, prof? Do sistema osteomuscular. Então, vem aqui comigo, me acompanha, a imagem vai ficar pequenininha agora, pode ficar pequenininha no canto, a telinha, isso. Então, nós temos aí a formação do corpo humano, perfeito? Tranquilo, né? Então, o nosso corpo humano, lindo e maravilhoso, tem aí duas composições bem interessantes, que é a parte óssea e a parte muscular. E qual que seria aí a função de cada uma delas, prof? Te pergunto, caríssimo aluno, antes de eu responder, você sabe qual é a função de um, qual é a função do outro? Qual é a função dessa estrutura óssea e qual é a função dessa estrutura muscular? Então, fica atento aí. A estrutura óssea, ela vem para dar essa sustentação. Já pensou se eu não tivesse ossos por todo o meu corpo? Como que ficaria o meu corpo no espaço? Não teria sustentação, né, gente? Então, imagina, osso, sustentação. E a musculatura, prof? E os músculos? Para que eles servem? Vamos pensar aí no corpo humano. Se imagina. Imaginou? Está se observando? Então, imagina que eu preciso caminhar. Mas para eu poder conseguir fazer esse movimento de caminhar, para realizar esses movimentos, eu preciso de uma outra estrutura. Que estrutura é essa, prof? Músculos. O músculo é que faz essas contrações, né, essas extensões, essas flexões, e vai aí conseguir fazer essa movimentação. Então, o que acontece? Nós temos aí os ossos, que eles sustentam e protegem, nos protegem, certo? E nós temos também, né, nós temos aí toda essa estrutura aí muscular, que serve aí para produzir aí a produção aí desse movimento. Então, se eu ando, tá? Ou se eu corro, é produzida aí através do músculo. E aí a junção dessas duas estruturas, nós temos aí esse corpo humano rico, né? Cheio de movimento que a gente trabalha tanto e que a gente já observou e já conversou na aula passada, falando aí sobre esse corpo, como que a gente percebe esse corpo? Pois é. Então, ossos e músculos se juntam, né? Faz essa estrutura e dão essa sustentação e essa movimentação no nosso corpo, perfeito? Então, não pisca, acompanha a aula. Dá uma olhada agora no slide para a gente continuar essa conversa. O que vem de mais de curiosidade aí, prof? Então, a gente tem, por exemplo, que 432 músculos representam aí cerca de 40% do nosso peso corporal. E as lesões musculares, elas estão entre as mais frequentes da traumatologia esportiva, tá? E elas representam aí cerca de 10 a 55%, bora lá, meu marcador, isso, de todas as lesões no esporte. Interessante, né? Quando a gente solicita aí um músculo para ser trabalhado, vai além da sua capacidade fisiológica, né? Quando a gente faz aí um movimento inesperado, vou até vir aqui com você de novo. Então, o que diz ali? Que quando uma solicitação sobre um músculo, um determinado músculo, tá? Depende se é o meu músculo dos membros superiores, dos membros inferiores, de qualquer parte do meu corpo, ele é solicitado. Só que ele é solicitado de forma assim repentina, né? Ele é solicitado assim em exagero, pode causar aí algumas lesões. Pode causar algumas lesões. Você já sofreu de algum tipo de lesão? Olha, eu, prof. Iris, assim, eu não sou muito assim de me lesionar ao longo da minha vida. Mas tem uma lesão que volta e meia ela aparece comigo. Já apareceu 2 vezes, mais especificamente, que é a entorse. Você já ouviu falar em entorse? A entorse é quando o meu pé dá aquela viradinha, assim, você perde o apoio do chão e aquilo ali começa a incomodar? Pois é, a gente vai aprofundar um pouco mais ao longo da aula. A entorse também vai fazer parte aí dessas lesões. No campo esportivo, a gente tem diversas. A gente pode, por exemplo, conhecer,
olha só o que tem. A gente pode conhecer e ter a presença aí de cãibras, a gente pode ter aí luxação, pode ter o que mais, prof? Lombalgia, né? A sua lombar aí está sendo lesionada, está sendo forçada demais. Então, pode acontecer uma lesão aí, né? O que mais, prof? Pode ter bursite. Você sabe o que é bursite? É uma lesão, né? É uma inflamação na bursa. E onde é que fica essa bursa? Aqui na cabeça do ombro. Eu confesso que a Prof. Iris também, você vai falar assim, nossa, essa prof teve de tudo. Não é, gente? É que a gente trabalha, né, com exercício físico, trabalha com crianças, com jovens, a gente está sempre em movimento e a gente, ao longo da vida, ao longo do nosso trabalho, a gente acaba acontecendo aí alguns percalços. No meu caso, eu tive bursite, né, eu faço tratamento sempre e busco aí não ficar carregando pesos em excesso. Tanto é que se vocês me verem por aí com alguma mala, alguma coisa, ela vai ter sempre rodinhas. Para quê? Para tirar esse peso que foi sobrecarregado aqui no meu ombro. Porque esse excesso de peso que eu precisei um tempo atrás estar carregando, né, por um longo período, que essa lesão, às vezes ela pode acontecer subitamente, mas ela também pode acontecer aí ao longo do tempo. No meu caso foi ao longo do tempo, carregando material, um tempo trabalhando sozinho, então a gente precisa se desenrolar. E nisso eu lesionei os dois ombros e aí tive essa bursite. Então essa bursite ela está caracterizada aí na bursa, na cabeça do ombro, tá? Então é uma das lesões que pode acontecer também na questão do meio esportivo e não esportivo também, né, gente? Os movimentos aí que a gente realiza aí com frequência pode causar aí sim várias dessas lesões. O que mais, prof? Pode ter a tendinite, que pode ser também uma dor estendida aí pelo braço, pelo corpo, né? Em especial aí no braço, né? Ela pode se estender. Nós temos também a contusão muscular, tá? E distensão muscular também. Então, percebam que existe assim uma gama muito grande de lesões que pode acontecer. Mas, prof, é só se eu estiver praticando algum esporte, só se eu estiver aí realizando algum jogo, jogando futebol no final de semana, é só assim que acontece? Não, gente. Mas já que a gente está falando aqui na aula de educação física hoje do meio esportivo, do meio que envolve exercício físico, então a gente assimila a isso, certo? E aí a gente tem também a fratura, né? Que é essa lesão aí da quebra do osso. Então, a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Então, dá uma olhada aí no slide para a gente continuar essa discussão em torno aí das lesões. Acompanha comigo, dá uma olhada no slide. Olha só, essa cãibra, ela é o quê? Ela é uma contração, tá? Involuntária e também muito dolorosa. Essa luxação, como vocês podem acompanhar no enredo, tá? Essa luxação, ela é um deslocamento aí de um osso, né, da articulação. A lombalgia, a gente já falou dela também, é uma dor na região da lombar, né? A bursite, uma inflamação, tá? Toda vez que você vê a palavra it, a gente está tratando aí de inflamação. Então, bursite, tendinite e outras ites da vida, a gente está falando de inflamação. Certinho? Compreendido até aí, né? Então, acompanha comigo o que vem mais com relação a essas lesões. Olha só. Então, quando eu realizo uma atividade física em excesso, tá? Essa atividade física, esse exercício físico, pode sim trazer lesões. Percebam, o aumento aí dessa carga de exercício físico pode sim trazer aí essas lesões, certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, você fica mais propensa aí ao aumento aí dessas lesões, né? Então, por isso que a gente fala da questão de ter o cuidado, de ter atenção na realização dos exercícios, se perceber, fazer alongamentos, fazer o aquecimento, preparar teu corpo para uma prática. Isso é muito importante e isso a gente trabalha muito nas aulas de educação física, né? Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio também. É muito importante a gente levar ao longo da nossa vida, perfeito? E, né, a gente falou ali do alongamento, dá uma olhada aí em quais são as principais causas. Vou pedir agora para o editor abrir para mim essa tela, bem grandona. Então, quais são essas causas dessas lesões no esporte? Então, nós temos aí a desaceleração súbita, tá? Então, você está realizando lá um exercício físico e desacelerou rapidamente, né, de forma abrupta. Então, isso pode causar uma lesão.
uma compressão excessiva, né? Então, você está numa situação de um jogo, de um esporte, de uma atividade física e de repente aconteceu uma compressão, né? Esse aperto aí muito rápido. Então, pode causar também lesões no esporte. Nós temos também a hiperextensão e a hiperflexão, né? Que esse exagero, né, de soltar essa musculatura, hiperflexão e hiperextensão, ou de contrair essa musculatura. E também, em alguns momentos, questão de torção. Se vocês observarem, as nossas imagens, elas são bem posicionadas com relação aos nossos conteúdos. Então, você já deve estar se imaginando aí numa situação de jogo, de uma brincadeira, de um esporte qualquer, de uma prática. Então, você já deve, se você não teve nenhuma lesão, né, isso é maravilhoso, mas você já deve, possivelmente, já deve ter percebido alguém ter passado por algum tipo de lesão, né? Tranquilo. E aí tem algumas estruturas que são expostas durante essa lesão, né? Que estruturas são essas, prof? Então, nós temos aí, pode ter aí estruturas que podem ser expostas, que podem ser envolvidas os ossos, os ligamentos, os tendões, os músculos e até mesmo as articulações, tá? Então, essa cena aí em cima, ela é um pouco repulsiva, mas é importante a gente observar que em casos mais graves pode acontecer, sim, uma ruptura aí de um ligamento, de músculo, de tendões, né, de articulações, ou até mesmo dos ossos, como mostra nessa imagem aí do raio-x, né? Só de pensar já dói, né, gente? Essa aula dói. Ai! Vem aqui comigo, a tela vai ficar bem pequenininha aqui, você acompanha aqui, viu? Nossa, só de olhar para essas imagens já dá uma aflição, né? Já dá um aperto. Fala, ai, professora, ai, já dá uma repulsa, né? Mas fique tranquilo, você vai também aprender ao longo da nossa aula de hoje como evitar, né? Como se prevenir aí dessas lesões, certo? E aí, para a gente continuar nessa pegada, continuar nesse ritmo da nossa aula de hoje, vou chamar você agora para assistir aí uma matéria jornalística sobre as lesões no esporte. Dá uma olhadinha aí. Quem pratica esporte está mais propenso a lesões. A atividade física previne uma série de doenças, mas se for feita de maneira incorreta, pode levar a dores e distensões musculares. Um dos maiores erros de quem faz exercícios é a falta de cuidado com o aquecimento e o alongamento muscular. Os tipos de lesões que podem acontecer durante a prática esportiva são: entorse. É um movimento anormal de uma articulação, além do que os ligamentos podem suportar, resultando em lesões dos ligamentos. Contusão. É um trauma ou uma batida em qualquer parte do corpo, que provoca uma compressão violenta que pode comprometer a função dos músculos, além da inflamação do local. Luxação. É o deslocamento anormal das superfícies de contato das articulações com os ossos. Às vezes, é mais grave do que uma fratura e precisa de cuidados médicos urgentes. Fratura é a perda da continuidade de um osso, que pode apresentar desvio ou não. É a famosa quebra do osso. No esporte, os atletas costumam ter fraturas causadas por estresse, ou seja, por causa do excesso de atividades. As lesões mais comuns são a cãibra, que é uma contração involuntária e dolorosa do músculo, a fadiga muscular, e a tendinite, que é a inflamação do tendão localizado na extremidade dos músculos, consequência da repetição excessiva de movimentos. E ainda as mais evidentes, escoriações, quando a pele é machucada, podendo ser desde um arranhão, uma ferida, até um grande hematoma resultante de uma pancada forte. E as lacerações, quando a pele é rompida, com sangramento e dor. Nossa, gente, cada cena que dá até uma repulsa, né? Ui! Prof, por que você está mostrando essas imagens, né? Justamente para a gente se precaver desses tipos de lesões. Vocês viram aí as mais comuns, né? A cãibra, aquela contração muscular que dá uma segurada ali no músculo que incomoda e depois ela vai aliviando. Você viu aí da entorse? Lembra que eu falei da entorse, né? No meu caso, conto como o exemplo, eu estava subindo aqui em Porto Velho, a gente tem uma rua principal chamada 7 de Setembro.
Eu estava indo trabalhar no período da tarde, eu fui só atravessar a rua e subir a calçada. E nisso a pisada estava um pouco errada, não sei se o tênis estava folgado, e aí o meu pé deu aquela virada. Então percebam que às vezes uma lesão, ela não acontece somente no meio esportivo, no meio das práticas esportivas ou durante os exercícios físicos, né, sistematizados, com intensidade, com frequência. Não, às vezes ela acontece no nosso dia a dia, mas a gente estando observando com atenção, a gente pode evitar aí esse tipo de lesões. Vocês perceberam aí as escoriações, as fraturas, né? Graças a Deus eu não tenho nenhum osso quebrado, graças a Deus. Se você tem, né, já deu para saber que já tem uma situação aí um pouco dolorida, né, na sua história. Mas, de qualquer forma, a gente vai aprender um pouquinho mais. Continuando nessa pegada aí sobre as principais lesões esportivas, então nós falamos aí que, por exemplo, as fraturas. Como que acontecem essas fraturas, prof? Elas podem acontecer por uma espécie de uma compressão, por uma torção, né, ou até mesmo por uma pancada, né? Então, esse impacto inesperado aí pode causar, sim, né, essa quebra aqui que a gente está percebendo aqui nessa imagem, né, de um osso quebrado. Já que eu estou contando exemplos, situações, eu tenho um sobrinho pequeno que quando ele tinha, hoje ele está com 8, quando ele tinha em torno de uns 5, 6 anos, vindo da casa da outra avó dele, debaixo de chuva, de chuvisco, os pais dele, como não tinham capa de chuva, enrolaram ele na toalha. E a ponta da toalha, né, eles vinham de moto, a ponta da toalha engatou no pneu dianteiro, né, da moto. E isso fez o quê? Fez essa força, né, inesperada, fez com que houvesse aí essa quebra do osso, no caso do meu sobrinho. Hoje em dia ele já está tranquilo, né? Mas percebam que há situações que são voltadas para o esporte e há situações que acontecem no nosso dia a dia. E é importante a gente sempre se precaver. A gente está observando, vai fazer uma situação para evitar esse tipo de lesão, porque ela deixa a gente de molho por um tempo, né? A gente fica afastado dos estudos, do trabalho, das atividades que a gente leva diariamente, né? A gente falou aí da fratura agora há pouco. O que mais, prof, que tem? Então, nós temos aí 2 tipos de fraturas, né? Nós temos, por exemplo, a fratura fechada, que é aquela em que o osso ele não rompe a pele, tá? Ele fica na parte interna, que foi o caso desse meu sobrinho, não sobressaiu a ponta do osso em nenhum momento, tá? E vai existir dor, vai sim, vai existir dor, tá? Tem uma segunda lesão, que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, que é a lesão aberta, mas dentro dessa lesão fechada aí, além de dar dor, tem essa dificuldade de movimentar, por isso normalmente se coloca o gesso, né? Tem um inchaço, tem um arroxeamento no local onde aconteceu essa fratura, onde aconteceu essa quebra aí do osso, tá? E esses aí são aí os sinais mais comuns aí com relação a uma fratura, mais especificamente na nossa aula, na fratura no esporte, tá? E aí nós temos a segunda fratura, que é a fratura exposta, né? Que é aquela que normalmente, ela não é muito comum no esporte. Normalmente, se você vê um tipo de fratura como essa, a gente vê, por exemplo, no acidente de trânsito. Então, você vê lá, por exemplo, um acidente que aconteceu entre um carro e uma moto. Normalmente, quem fica fraturado é a pessoa que está na moto, por estar mais vulnerável, né, gente? É muito mais comum. Então, aparece lá a pontinha do osso, do tornozelo, do calcanhar, ou de alguma outra parte do corpo, porque existiu aí uma pancada maior e normalmente ela acontece aí nesses acidentes de trânsito, é muito comum. Então, esse osso, ele sai aí da estrutura da pele, tá? Ele toma aí uma posição externa aí com relação à pele. Pode haver riscos também de contaminação, sim, pode haver contaminação, né, gente? Porque tá pegando todo o ar externo, tá tendo contato com o solo. Então, tudo que possa contaminar pode cair aí nesse ferimento, nesse corte, nessa abertura aí que foi criada por conta desse osso aí que ultrapassou aí a pele. Continua comigo, dá uma olhada no slide. Vamos ver o que tem mais de lesão. Dá uma olhada no slide. Então, nós já falamos das 2 fraturas, né? E agora nós falaremos um pouco sobre
os estiramentos. Então, nos estiramentos de extensões musculares, nós temos aí a ruptura das camadas aí musculares. Então, perceba aí que nós temos 3 níveis aí bem interessantes, o grau 1, grau 2 e grau 3. Percebam que quando sai para o grau 3, essa ruptura ela é completa, tá? E aí ela é uma lesão indireta que é caracterizada pelo alongamento, né, ou a quebra aí dessas fibras, além dos limites normais, além dos limites fisiológicos aí do corpo humano. Perfeito? O que mais, prof? Olha só aqui as nossas estruturas, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, eu fiz foi avançar, gente. Então, pode acontecer em diversas partes do corpo. Aqui nós temos aqui o músculo da coxa, né? Nós temos o quadríceps e nós temos aqui os músculos daqui da panturrilha, tá? Então, podem ser aí estruturas que podem se romper com mais facilidade também, tá? Vocês que têm aí uma curiosidade maior sobre o corpo humano, ao abrirem livros de anatomia, vocês vão ver muitas imagens como essas, tá? Mas não se assuste, e isso aí é a nossa parte interna, né? Nós somos belos ainda que, mesmo olhando a parte interna, somos belos do mesmo jeito. E aí nós temos o que mais, prof? Deixa eu ver aqui, vamos avançar, que a prof está voltando. Então, nós temos aí algumas lesões causadas pelos esportes coletivos, né? Como, por exemplo, a contusão. Então, essa contusão, ela pode ser causada aí por um traumatismo, tá? Ela pode ser um processo inflamatório, ela pode ter uma dor localizada, um edema, né? Olha aqui ele. Pode ter uma impotência funcional. O que seria essa impotência funcional? Eu não poder movimentar aquela parte ali que aconteceu a contusão, né? Normalmente pode acontecer aí no quadríceps, no gastrocnêmio, tá? E até mesmo nos esportes individuais. Pode ter uma diminuição de força, né? Sempre quando o local está lesionado, a gente evita mexer, né? Então, isso é muito comum. Diminuição da mobilidade articular, uma certa rigidez, né? E uma dor ao se alongar também, gente. Percebo que isso pode acontecer. Lembra que eu falei da entorse? Olha ela aí. Vocês vão lembrar da entorse e vocês vão lembrar da Prof. Iris. Mas a Prof. Iris hoje está de boa, está tranquila, tá? Mas a gente tem que estar sempre tomando cuidado, né? O calçado adequado, bem preso aos pés, né? A gente está observando também o solo, onde vai pisar, então a gente tem que ter um cuidado, uma atenção. E o que acontece nessa entorse? Essa entorse, ela é uma ruptura, tá? Ou um estiramento nos ligamentos, devido à compressão ou até mesmo uma torção, certo? Ela causa aí uma dor, um edema, né? Ó, você pode ver aí esse vermelhinho, o edema, e perda de função. Então, eu não posso movimentar aí esse meu pé no momento em que eu tive aí essa entorse, certo? E ela é muito comum aí em todos os esportes, ela é muito comum. Então, nós temos aí os nossos lindos pezinhos sendo bem representados nessas imagens, e aí vocês podem ver aí a movimentação que é feita, né? Da entorse para dentro e para fora, né? A eversão quando é para dentro. E até mesmo uma rotação. Gente, a inversão também, tudo é dolorido, né, gente? Temos também aqui as luxações. Então, percebo aqui nessa estrutura aqui, por exemplo, aqui na cabeça do ombro, as estruturas normais e quando chega aqui no finalzinho, né, nesse quadro aqui, uma luxação posterior. Olha esse afastamento aí. Olha só esse afastamento. Olha só essa imagem aqui do raio-x, desse dedo aí ao polegar. Olha esse afastamento. Só de pensar dói, né, gente? Então, esses ossos, eles saem da posição e eles precisam ser reposicionados, tá? Você possivelmente já deve ter conhecido alguém que tira e coloca o osso.
Pois é, do lugar. Então ele precisa ser recolocado pelo médico, certo? A não ser que seja uma subluxação, que ele sai e ele volta por si mesmo. Quem já teve me disse que dói, incomoda bastante. E eu acredito. Então, a ser lesionado de tecidos moles em volta da luxação. Então, essas são as características das luxações. O que mais, prof? Elas podem acontecer aí, em especial, nos ombros, nos cotovelos, dedos da mão e até mesmo na paleta. Agora vamos falar um pouquinho sobre os acometimentos por esporte. Então, a gente vai conhecer um pouco mais, tá? Dos principais acometimentos nos esportes. Então, vem aqui comigo que eu quero olhar você de novo, quero conversar com você, a imagem vai ficar pequenininha ali. Então, nós temos aí diversos esportes, né? Individuais, esportes coletivos, e eles trazem aí vários acometimentos. Como, por exemplo, nós temos aí no futebol, que está bem aqui, né? Isso, futebol. 72% aí está ligado aí aos membros inferiores. Esse I que você vê é relacionado aos membros inferiores, tá? Ela é uma lesão, tá? Que é mais ou menos, acontece aí durante o ano, e ela está muito interligada aí aos estiramentos, tá? Então, no futebol é muito comum ter os estiramentos. Então, essas lesões acontecem muito nos membros inferiores e é muito comum aí ter os estiramentos. Em especial, a gente está falando do futebol. Quando a gente fala, por exemplo, aqui do voleibol, até vir um pouquinho mais para cá, do voleibol, a gente já tem a presença aí, por exemplo, de fraturas, luxações, de entorses, né? E elas são mais presentes aí nos dois grupos de membros, né? Nos membros superiores, por isso MMSS é membros superiores e MMII é membros inferiores. Então, é muito comum nos dois grupos. Então, braços e pernas são muito acometidos com relação aí fraturas e luxações. Quando a gente fala agora aí do basquetebol, a gente tem também torse, né, de tornozelo, de mão, de joelho. Então, tem muita coisa aí que pode estar acontecendo com relação ao basquete, tá? Você pode se imaginar aí nessas situações desses jogos, desses esportes, dessas modalidades, e aí você já começa a pensar, realmente, essa lesão ela acontece nessa modalidade. Eu gosto de realizar movimentos do voleibol, eu gosto de me exercitar no voleibol, no basquete, no futebol. Então, esses são os acometimentos mais comuns dentro desses grupos. No tênis, tá? Não é esse tênis aqui, o All-Star da professora, não é nada disso, tá? O tênis, aquele da raquete, né? Pode acontecer algia, aliás, tá? Então, lateral que está voltada aí para o cotovelo do tenista, tá? E também pode acontecer aí estiramentos de ruptura aí do gastrocnêmio, tá? Então, o cotovelo e o gastrocnêmio, eles podem ser mais afetados aí com lesões em relação aí aos tenistas. Na natação, a gente já tem aí, por exemplo, estiramentos, né, de ombro, de cervical e de lombar e também de joelho. Então, percebam que tem muito acometimento que pode acontecer. Então, uma sobrecarga, né? Sobrecarga já é um exagero a mais, né? Um excesso de exercício pode estar trazendo aí determinados tipos de lesões também. E também por essa frequente movimentação, né? Independente aí do exercício que você faça, né? Então, você está lá num determinado tipo de esporte, de modalidade, de exercício em que você realiza com muita frequência. Tem uma tendência maior aí de ter algum tipo de ruptura, de ter algum tipo aí de lesão, certo? Beleza, você está compreendendo tranquilo, né? Maravilha. Dá uma olhada aí no slide que a gente vai continuar aí essa discussão. Então, o que mais que tem, prof? Agora nós falaremos um pouquinho sobre o protocolo PRICE. O que é esse protocolo PRICE, prof? PRICIE, né? Proteção, né? É o primeiro ali.
O R de rest, ele vai vir de descanso, o I de ice, ele vem ali do gelo, e o C de compress, né, compressão, e o E de eleves. Desculpe aí quem fala inglês, tá? Vem da elevação. Então, tá aqui, né, são os atendimentos no momento que acontece aí as lesões. Então, como que acontece aí, né? Então, só para voltar aqui um pouquinho com você, aliás, deixa eu voltar aqui. Aqui, então, nós temos o P, tá? De proteção, o R, ele é de descanso, o I é do gelo, o C da compressão e o E de elevação. Ok. Então, como que acontece? Primeiro momento aí, né, tem-se a sensação de frio inicial. Depois nós temos a segunda fase aí, que é a fase da dor e do desconforto. Na terceira fase, nós temos analgesia ou anestesia, né? E na quarta fase, nós temos aí a produção de vasodilatação reflexa ou paralítica profunda, certo? E aí vai ser colocado o que, prof? Gelo. É gelo, em determinadas situações você vai usar gelo, né? E esse gelo ele vai ficar aí em torno de uns 15, 20 minutinhos, né? De 1 a 2 horas de folga nas primeiras 20 a 72 horas da lesão. Então, nós vamos tentar aí buscar com que essa lesão ela não se prolongue mais ainda e o incômodo seja diminuído, ok? O que mais, prof? Essa aplicação de gelo é chamada de crioterapia. Essa crioterapia tem aí a vasoconstrição com redução do fluxo sanguíneo, né? Então, vai diminuir esse fluxo sanguíneo. Diminuição da taxa metabólica, redução dos resíduos celulares da inflamação, redução da dor e dos espasmos muscular. Mas é importante que para fazer aí essa crioterapia, né, essa aplicação do gelo, esse gelo seja o quê? Triturado, tá? Então, aconteceu lá a lesão, é importante que triture-se antes o gelo. E aí nós falaremos agora um pouquinho mais, já está quase perto de finalizar, sobre a inatividade física e as lesões, né? Então, eu também ser lá sedentário, não realizar nenhum tipo de prática, eu posso estar mais propenso aí a ter algum tipo de lesão também. Minhas musculaturas estão flácidas, fracas, e aí pode acontecer alguns acometimentos, né? Essa inatividade física pode me trazer ela vem aí do descondicionamento físico, ela vem dessa fragilidade aí musculoesquelética. Então, a gente percebe que esse músculo, esse osso, toda essa estrutura, essa composição que a gente conversou lá no início está fragilizada. A gente percebe essa perda aí da autonomia, né, em especial aí do movimento, diminuição da saúde mental, tá? E o envelhecimento ruim. Então, tudo isso somado, né, na inatividade física, pode trazer lesões. E como que a gente faz para prevenir, prof? Tá bom, vou lá te ajudar. Olha só, o nosso personagem está morrendo ali de dor, mas não é o nosso aluno da mediação. Então, quais são essas principais causas das lesões? Então, nós temos aqui uma pequena tabela onde mostra aqui, depois você pode olhar com mais atenção, parar, voltar aqui o vídeo, né, dar uma pausa e observar que pode acontecer por diversas maneiras, né, essas lesões. Desde condições inadequadas da quadra, né, atividade em si, né, o contato direto com outras pessoas, o calçado. Lembra que eu falei do meu calçado? E eu não estava realizando exercício físico sistematizado, eu estava só atravessando a rua? Pois é, eu acredito que o meu calçado estava com folga, né? Então, o calçado inadequado ou não está muito bem preso ao pé, ele também pode trazer algum tipo de lesão. A falta de habilidade do aluno, né, na realização das práticas, a ansiedade, a falta de disciplina, desatenção na hora dos movimentos. Então, o professor está lá explicando, é assim, e o estudante está fazendo de outra forma, não está observando os detalhes. Isso pode causar atividade mal direcionada, uma má proposta, né? Muitos alunos, então, também pode ser um grande fator, né? E percebo que tem uma porcentagens e porcentagens, né? E aí a gente tem que estar observando pisos quebrados,
tá? Terrenos acidentados, bolas no chão, tênis sem meia, chinelos, pontas de alambrados, traves enferrujadas, as brincadeiras violentas. Então, tudo isso aqui, gente, ó, a gente tem que ter muita atenção para prevenir, ok? Esse é o cuidado aí. Perfeito? E aí, eu vou vir aqui com você. Venha, 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 venha comigo aqui, cara estudante, que eu quero dar uma olhadinha aqui, quero te olhar nos olhos. Eu deixei aqui o momento do mexa-se para a gente fazer lá no momento da revisão. Eu vou explicar como que vai ser essa atividade, certo? Você lembra que a proposta do mexa-se, em todas as aulas a gente tem alguma atividade para realizar. Pois é, eu conto com você. Prof. Iris vai ficando por aqui. Até daqui a pouco. Tchau!